Bom, gente, bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou contar a história do meu relacionamento com o Jason. Sim, como nos conhecemos e como tem sido ao longo desses 4 anos, porque hoje nós estamos comemorando 4 anos que nós estamos juntos. E em comemoração a esses 4 anos, eu resolvi gravar esse vídeo e também abrir aqui no canal uma oportunidade para todas aquelas que tiverem um relacionamento intercultural, que quiser contar sua história, escreva para mim que eu vou estar lendo a história de vocês, ok? E vou começar pela minha, né, em especial pelo dia de hoje. Eu escrevi então uma carta e vou estar lendo essa carta para vocês, contando a nossa história, tá bom? Vamos lá! Eu sou Josiane e sou casada com o Jason há 1 ano. Dia 14, nós vamos fazer 1 ano. Eu tenho 45 anos e ele tem 49. Eu moro em Curitiba, no Paraná, e ele mora em Lady Lake, na Flórida. Ele é formado em engenharia de áudio e vídeo e eu em administração. Eu sou funcionária pública há 20 anos. Eu e o Jason conversamos pela primeira vez em novembro de 2019, como eu já contei no outro vídeo. Eu usava aplicativos de relacionamento com acesso internacional para conversar com estrangeiros e praticar inglês. Comecei a estudar inglês em 2016. Fiz uns meses de escola de inglês e uns meses de aula particular, mas não desenvolvi muito bem. Então comecei a estudar sozinha. Meu objetivo em aprender inglês era para, quem sabe, um dia ir para Dinamarca, onde a minha irmã mora, e começar uma vida lá. Inclusive, ela lançou um desafio de quem de nós aprendesse inglês primeiro a ponto de se virar sozinha numa viagem tão longa, ela pagaria as despesas para ir visitar ela. Foi no Tinder que eu e ele nos conhecemos. Nos primeiros dias, conversávamos pouquinho, aquelas coisas básicas, apenas para mantermos a comunicação. Percebi que ele era simpático e principalmente sincero. Como eu estava ali para praticar a língua, conversávamos sobre coisas aleatórias, piadas, besteiras, muitas coisas de como são as coisas aqui no Brasil, e ele me dizia como são as coisas lá. Ele nunca aceitou que os Estados Unidos possa ter alguma coisa diferente do Brasil. Ele sempre procurou me mostrar o quanto as coisas são parecidas. Não conversávamos nada muito pessoal, nem da minha parte, nem da parte dele. Uma coisa em comum que nos conectou foi o fato de nós dois sermos divorciados e termos experiências não muito legais no passado e estávamos há anos sozinhos. E assim aprendemos a viver a vida sem depender de ter alguém ou não dividindo tudo. As conversas com ele não eram focadas em palavras e pronúncias corretas. A conversa realmente fluía, principalmente pela forma direta dele falar as coisas. Isso era muito estranho para mim, mas o tipo super sincero, muito diferente da nossa forma de comunicação aqui no Brasil, me faziam e fazem refletir sobre muitas coisas, de como falamos, de como nos comportamos, de como pisamos em ovos com as outras pessoas para não magoar o outro, sem pensar em nós mesmos. Confesso que eu me chocava às vezes. Claro que eu, com ele, sempre tentava mostrar como um equilíbrio é bem-vindo, que o cuidado com o outro também é uma coisa valiosa. Depois de alguns dias, ele sumiu. Alguns dias se passaram e quando eu menos esperava, meu celular tocou aquela música específica que eu tinha configurado para as mensagens dele. Sim, eu fiz isso. Enfim, depois dessa mensagem, voltamos a conversar periodicamente. Como era época de Natal e festas de fim de ano, seriam dias muito ocupados, até o início de 2020. Nunca mais perdemos o contato. Como ele nunca estava em um lugar fixo por muito tempo, ele não tinha relacionamento e não podia sair com os amigos. Então ele passou a conversar comigo todos os dias, sem horário definido. Conversar por vídeo foi uma das primeiras coisas que fizemos depois que voltamos a conversar. Nós dois queríamos comprovar que o outro era de verdade. E sempre com os notebooks do lado para traduzir a nossa conversa. Quando não era possível, tentávamos tudo, até mímica. Ou apenas ficávamos sem conversar e eu apenas via o que ele tinha para mostrar. Com o tempo, ele não avisava mais que ia ligar, simplesmente me ligava por vídeo a qualquer hora. Enquanto dirigia, enquanto ia para o trabalho, eu senti que era para me pegar de surpresa mesmo, para ver melhor quem eu era. Então eu atendia, porque eu também queria transmitir confiança e fazia coisas parecidas às vezes. A essas alturas já conversávamos sobre tudo. Também era a única coisa que podíamos fazer. Conversar sobre religião, finanças, família, filhos, futuro, o que gostávamos e o que não gostávamos,
se ele era organizado, se arrumava a casa ou não. Descobri que ele adora cozinhar, graças a Deus, porque eu cozinho só por obrigação. Ele falava que contava para todos que sua namorada era brasileira, apesar de não ter acontecido um pedido de namoro, mas conforme as coisas foram acontecendo, entendemos que estávamos num relacionamento. Eu já não conversava com mais ninguém há muito tempo e já haviam palavras carinhosas de lá para cá e daqui para lá. Em janeiro de 2020, começou os burburinhos sobre Covid. Em março tudo já estava uma loucura e logo vieram as restrições. Com isso, a empresa que ele trabalhava parou suas atividades e dispensou funcionários, porque os eventos foram proibidos. Ele passou a trabalhar em um mercado, com horários mais bem definidos e com mais tempo livre. Com esse novo emprego, conversávamos mais e ele encontrava mais com os amigos e parentes. Foi assim que conheci alguns dos seus amigos, pois quando ele me ligava do trabalho, já me apresentava para alguém. Quando saía, me apresentava para outros. Assim, eu e os amigos dele trocávamos algumas palavras. Eles sempre se mostrando simpáticos comigo. Uma, inclusive, me fez um questionário, daqueles dignos de aprovação de amiga, sabe? Me perguntou, inclusive, o que me chamava a atenção no Jason. Fiquei sem saber o que responder. Eu não tinha parado para pensar nisso. Conheci o pai e a madrasta dele, também conversamos um pouco, e eles sempre simpáticos comigo. Sempre que ele ia visitar eles, ele me ligava para eu dar um oi. Mais tarde conheci também a irmã dele. Eu estava na casa da minha mãe nessa época, e por isso ele também conheceu ela e as crianças por vídeo, e conversava, ou tentavam conversar um pouco. Isso foi com poucos meses de relacionamento, uns 3 ou 4 meses. Graças a Deus, meu relacionamento com os parentes e amigos dele sempre foram muito tranquilos. E dele com os meus filhos e minha mãe também. Ele não tem filhos. Ele disse que nunca pensou em ter. Mas recebeu os meus filhos muito bem. E eles se entendem muito bem também. Então, os aeroportos foram fechados para turista. Dessa forma, eu não poderia ir para lá. E ele, nesse novo emprego, não poderia tirar alguns dias para vir para cá. E assim passamos o nosso primeiro ano. Decidimos que eu iria para lá em março de 2021. Sim, eu queria ir para lá antes de ele vir para cá. Apesar de contrariar a opinião da maioria das pessoas, eu não queria de certa forma que ele viesse e entrasse na minha vida. Porque uma vez ele vindo para cá, ele conheceria minha família, amigos e principalmente meus filhos. E se não desse certo, ele tinha entrado na minha vida, tinha deixado a sua marca e a vida dele continuaria normalmente como quando ele voltasse para lá. Eu queria o inverso para mim. Ele vive sozinho, eu não. Então eu queria ir conhecer ele, os parentes, os amigos, e se não desse certo, porque sim, temos que ter os pés no chão, eu iria voltar como se tivesse apenas feito uma viagem a turismo e tudo continuaria normalmente. Mas as fronteiras foram fechadas e nossos planos foram por água abaixo. Nesse meio tempo, ele conseguiu um outro emprego na área dele e continuou no antigo trabalho. Ele começou a trabalhar em 2 empregos. Mas eu ainda queria ir primeiro para depois ele vir. As fronteiras abriram para quem fosse para os Estados Unidos com visto de estudante. E como eu só tinha o visto de turista, decidimos tentar tirar o visto de estudante. Assim eu poderia ir para lá e teríamos 6 meses para nos conhecermos melhor. Então em julho de 2021, fiz a entrevista para o visto de estudante. Mas o visto foi negado. E, em consequência disso, o cônsul cancelou meu visto de turista. Agora eu não poderia ir para lá de jeito nenhum e eu fiquei muito triste. E ele ficou indignado. Com todo esse contexto de viajar para se conhecer e ficar juntos por um tempo, as conversas sobre morar junto ou casamento foram surgindo naturalmente. Afinal, nosso relacionamento era diferente. Não tinha tempo para um namoro normal. Se eu fosse para lá, seria meio lógico que eu iria morar com ele, desse tempo que eu ficasse lá. E por nós dois sermos cristãos, a conversa sobre casamento é natural. Mas não houve um pedido formal. Mesmo porque seria estranho, virtualmente sem termos nos visto ainda. Mas aí já estávamos com 2 anos de relacionamento. Aqui em casa, eu e as crianças gostamos muito de comemorar o Natal. Então, no Natal de 2021, decoramos toda a casa. Foi o ano que eu mais me empolguei na decoração e como sempre fizemos um amigo secreto entre nós,
No momento da entrega do amigo secreto e dos presentes de Natal, a minha filha Milena me entregou algo que ele tinha enviado para mim. E para minha surpresa, era um anel de noivado. Sim, os dois fizeram um complô escondido de mim e na noite de Natal ficamos noivos via videochamada. A essas alturas não importava mais quem ia viajar primeiro, mas precisávamos nos conhecer. O detalhe é que ele não é a favor de tomar a vacina de Covid e nós respeitamos a opinião do outro quanto a isso. Mas ele não podia entrar no Brasil sem a comprovação da vacina. Já estávamos pensando em outras opções, como nos encontrar em um país neutro, que não cobrasse a vacina e nem visto de entrada. A pandemia ainda rolava solta e foi assim até no início de 2022. Eu estava trabalhando em horário reduzido, voltei a trabalhar no horário normal. Se as nossas conversas, o nosso relacionamento foi sempre maravilhoso, não, nós discutimos também. Lá no começo, ele tinha marcado de falar comigo na noite e não me mandou mensagem. Aí no outro dia já viu, né? Mas tudo normal como qualquer outro casal. Inclusive, teve uma vez que ele me pediu um tempo. Eu falei, tudo bem, respeito a sua opinião, mas não durou um dia. Em abril de 2022, em uma das nossas conversas por videochamada, ele me disse que os pais dele queriam me conhecer e que estavam dispostos a nos dar de presente uma viagem para nos conhecermos e que eles também iriam. E se poderia ser em Cancún, no México. Claro que eu não discordei. Imagina se eu não iria para Cancún. Assim ficou certo que iríamos nos conhecer em Cancún no mês de setembro de 2021, mas que precisávamos esperar os pais dele acertarem alguns detalhes e ele ver os dias que ele iria conseguir de folga no trabalho. Então, a partir daí, comecei os preparativos para a viagem. Foram 6 meses de muita ansiedade. Só falamos nisso, só pensávamos nisso. Ele parecia mais ansioso do que eu. Quanto mais o tempo passava, mais nervoso para o primeiro encontro ele ficava. Eu sempre assisti vídeos sobre a vida nos Estados Unidos, pois, claro, isso estava se tornando cada vez mais possível. E passei a assistir vídeos sobre o México e sobre Cancún, para saber como as coisas funcionavam lá. Assistindo um desses vídeos, o YouTube me sugeriu um vídeo sobre visto mexicano, que até então não era exigido, mas que passaria a ser exigido. Faltava apenas a aprovação do governo. Até então, eles exigiam apenas uma autorização eletrônica, que você preenchia online 30 dias antes da sua viagem. Não poderia fazer antes. Ficamos apreensivos e com medo, pois a nossa viagem já estava programada para setembro. E eu não poderia preencher essa autorização ainda. Só no dia 12 ela ficava liberada para mim. Quando foi no dia 3 de agosto, tornou-se oficial. O visto impresso seria exigido a partir do dia 18 de agosto. No entanto, as autorizações eletrônicas preenchidas até lá continuariam tendo prazo de 30 dias. Ou seja, quem tivesse a autorização eletrônica para entrar no México feita até dia 18 de agosto poderia entrar no México até 18 de setembro. Foi uma loucura. Milhares de pessoas entrando no site mexicano para tirar a autorização eletrônica ou tentar agendamento para a entrevista do visto. Enfim, a data da viagem estava chegando e eu não tinha nem a autorização eletrônica, nem o agendamento para a entrevista. Na TV começou a aparecer reportagens sobre diversos problemas que isso estava gerando e mostrou reportagem de pessoas que estavam na frente do consulado tentando conseguir uma entrevista por encaixe. Minha viagem era para o dia 12 de setembro. Ele e os pais dele iriam de qualquer jeito, eu conseguindo ir ou não. Eu estava indignada com essa situação. Nisso, tínhamos 2 anos e meio de relacionamento e eu não conseguia ver ele devido a todas as conspirações do universo. Então, no dia 11 de agosto, decidi viajar para o Rio de Janeiro, levar os documentos que comprovavam que o hotel estava pago, que a passagem estava comprada, enfim, fazer o necessário para que me atendessem com um encaixe. Dia 14 de agosto, viajei para o Rio e estou aqui do lado de fora do aeroporto, esperando um pop, ou 99, né? Aeroporto. Ei, cheguei. Tô vendo o Cristo lá de cima, olha que maravilha, deixa eu ver se consigo. Que máximo! É isso. Fui para o hotel, onde eu iria madrugar no outro dia de manhã para bater na porta do consulado. Eu estava lá às 7h30 da manhã e só abriu às 9. Fui a primeira a chegar, mas lá estava eu. Às 9 abriu. O segurança separou as filas entre os que tinham agendamento e os que não tinham agendamento.
e me disse que se sobrasse uma brecha entre os agendados, ele me deixava entrar. Depois de um tempo, ele me deixou entrar. Mas essa é uma outra história, também tem um vídeo no canal sobre isso, ok? Enfim, voltei do Rio de Janeiro com visto mexicano. Quando eu falei pro Jason, nossa, foi um alívio muito grande. Ele ficou muito emocionado. Enfim, as coisas estavam começando a dar certo. Um mês depois, lá estava eu embarcando pro México. Foi uma semana inesquecível. Muito sol, calor, piscina, diversão e principalmente conversa. Conversamos muito sobre tudo. Realmente aquela viagem foi um sonho de lugar. Não tinha palavras para agradecer o pai e a madrasta dele. Eu os conheci pessoalmente e conheci também a irmã e o sobrinho dele. Todos muito simpáticos. Se esforçavam para se comunicar comigo, aprender mais sobre o Brasil e me fazer sentir bem enquanto eu estava lá com eles. Sobre nossa comunicação foi bem tranquila. Usávamos tradutor às vezes, mas parece que a conversa fluía. Às vezes nem parecia que falávamos línguas diferentes. Eu realmente não tenho lembranças de ficar usando o tradutor, mas não porque eu falo bem inglês, porque ele escolhe bem as palavras para falar comigo. Me mostra muitas coisas em gestos e realmente a gente só traduzia aquela palavra que eu não entendia e ele fazia o mesmo. Com isso, peguei uma certa prática e também porque nossos assuntos são meio que os mesmos diariamente. Foi uma semana junto o dia todo, então é claro, tivemos desentendimentos. Conversamos e tudo bem. O dia da despedida foi triste para todos, mas estávamos esperançosos que em alguns meses nos veríamos de novo. Estávamos pensando no próximo passo, tentar outro visto para que eu pudesse ir para lá e enfim podermos nos casar. Mas eu tinha um visto de turista cancelado e um visto de estudante negado. E ele não poderia pegar mais dias no trabalho devido à época de Natal e em seguida ao verão, que são as épocas que mais ele tem trabalho no ramo dele. Estávamos pensando então em dar entrada no visto de noiva e ele começou a preencher o formulário de forma impressa para depois enviarmos. Em outubro de 2022, assistindo diversos vídeos sobre o assunto, me deparei com uma moça que indicou uma outra que casou por Utah. Ou seja, existia um cartório nos Estados Unidos que durante a pandemia começou a fazer casamentos online, válidos para todo o território americano, desde que uma das partes fosse uma americana. Foi quando eu falei com o Jason sobre esse casamento online. Ele adorou a ideia, não pensou duas vezes. Desistimos do visto de noiva e começamos a pesquisar sobre esse casamento. Dessa forma, poderíamos dar entrada no visto de esposa e eu poderia ir para lá. O pai e a madrasta dele não aprovaram nossa decisão. Ok, eles achavam que era cedo, afinal, nós tínhamos nos visto apenas uma vez. E ele não tinha vindo para cá ainda, não conhecia meus filhos e nenhum dos meus parentes pessoalmente. Este foi um momento delicado para nós e eu entendi o lado deles. Poderíamos dar um tempo, afinal a distância já não era um problema para nós, porque sabíamos o que queríamos e era importante para ele a concordância do pai. Em poucos dias, ele decidiu que iríamos continuar com os nossos planos e, por fim, o pai e a madrasta dele aceitaram nosso casamento e ainda foram nossas testemunhas. Tínhamos acabado de completar 3 anos de relacionamento. E no dia 14 de novembro de 2022, há um ano atrás, nos casamos pelo cartório de Utah. Eu aqui em Curitiba e ele lá na Flórida. E o celebrante lá em Utah. Isso foi muito diferente para mim. Tem um vídeo do meu casamento no canal, assista lá, ok? Todos a quem compartilhamos o link puderam acompanhar o nosso casamento, de onde eles estivessem. Minha mãe, meus irmãos, meus filhos, amigos, da parte dele também. Fiz uma decoração especial para o nosso casamento na minha casa e quando abrimos a câmera de vídeo, vi que a minha sogrinha também decorou a casa deles. Eu comprei uns docinhos, salgadinho e um pequeno bolo e uma champanhe. E ele também tinha comprado uma champanhe. Meu vestido foi comprado especialmente para a ocasião. Fizemos várias fotos e vídeos aqui e ele lá. Todos ficaram muito emocionados durante a cerimônia. E foi tudo muito lindo e perfeito. Fora eu gaguejando na hora dos votos. Logo, após o casamento, começamos os trâmites para o visto de esposa. Foi quando descobrimos que, se não nos encontrássemos pessoalmente após o casamento não era válido para o visto. Após quase toda a documentação pronta, precisamos suspender nossos planos e começar a planejar outra viagem. Dessa vez, ele viria para cá, para
conhecer minha família e consumarmos o casamento, que era um critério para o processo do visto. 6 meses se passaram e em março de 2023 ele veio para o Brasil. Ficou aqui por 10 dias e foi ótimo, porque diferente do sonho que vivemos em Cancún, aqui as coisas foram mais reais. Vivemos uma rotina normal por 10 dias, acordar em casa, preparar nossa comida, ir no mercado juntos, levar as crianças para o trabalho, conviver em família e, é claro, fizemos também alguns passeios especiais juntos. Depois que ele foi embora, retornamos com os trâmites para dar entrada no processo. Esse processo tem um desgaste muito grande. Ele traz muita ansiedade, exige muitos documentos, provas de relacionamento, que você não sabe exatamente o que mandar. E é caro, precisa de um certo planejamento, traduções caras, enfim. Em 1º de maio de 2023, encaminhamos o nosso processo. E o SIS não fala nada, apenas que recebeu sem previsão de nada. Fizemos sozinhos todo o nosso processo. E como ele trabalhando em 2 empregos, eu que efetuei todas as pesquisas e estudei como encaminhar tudo. Definitivamente, nós não tínhamos condições de contratar uma assessoria ou advogado. E foram 2 processos, o meu e o do meu filho. No início, eu ficava olhando no site todos os dias para ver se tinha algo diferente. Depois, semana a semana. E até hoje eu olho 1 ou 2 vezes por semana para ver se algo mudou. Para o futuro, a princípio, nossos planos são eu ir morar no apartamento dele, onde ele mora, que é alugado. Porque como ele tinha a cultura de se mudar para perto de onde ele fosse trabalhar, ele não achava viável comprar uma casa só para ele. Agora já estamos falando sobre isso. Como lá os contratos de aluguel são de 1 ano, então vai acabar só no final do ano que vem. Como é um apartamento de 1 quarto, decidimos que por enquanto eu vou sozinha na frente. E que isso será bom para nós dois também, nos adaptarmos à nova vida, principalmente eu, que não falo inglês muito bem, que quero trabalhar lá. Aliás, preciso, porque ele tem uma renda média e estamos pensando em comprar uma casa. E eu sei que eu vou ter dificuldades com o clima, pois lá é muito quente e eu não me sinto bem quando eu fico muito no ar-condicionado. Vou ter dificuldades na comunicação, porque meu inglês é mais ou menos. E ainda para falar com ele. Para sair, comprar algo, passear ou trabalhar, o bicho vai pegar. Eu também não dirijo e lá não tem transporte público. Então eu sei que no início eu acho que vou chorar um pouquinho. Mas ele só me diz para eu não me preocupar, que depois que eu estiver lá as coisas vão se encaixando, então tudo ok. Me preocupo também com a adaptação do meu filho, que não fala nada de inglês e vai chegar lá com 18 anos, já um adulto. Uma coisa que eu quero muito é tirar a carteira e trabalhar. Ter a minha liberdade, o meu dinheiro. Minha vida toda foi assim e não sei viver de outro jeito. Então, essa é a nossa história até agora. Espero que logo tenhamos novidades para contar aqui. Esse foi o vídeo especial de comemoração de 4 anos do nosso relacionamento e de comemoração do nosso primeiro aniversário de casamento, que vai ser depois de amanhã, dia 14. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem contar a história de vocês, para quem tem um relacionamento intercultural também e quer que eu relate aqui a sua história, me deixa uma mensagem ou me chama no Instagram, que eu vou ter o prazer de contar a história de vocês aqui, ok? Muito obrigada por assistirem, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.